Graça e paz a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que são guiados pelo Espírito Santo do Pai e não por ensinamento de homens, doutrinas de homens. Seja muito bem-vindo ao canal do Misael Honório. Não esquecendo de se inscrever, deixar aí o seu like e nos ajude a compartilhar para que demais pessoas também possam ser alcançadas por essas mensagens que você nunca vai ouvir dentro do sistema denominacional taxado de igreja. E hoje eu quero falar sobre profecias, porque eu tenho visto muitos vídeos, muitas transmissões em televisões, jornais, revistas, de profetas utilizando-se da Bíblia, utilizando-se do nome de Deus, utilizando-se do nome de Jesus Cristo, para dizer o seguinte: Deus mandou eu te falar isso e tal. Deus está mandando eu dizer isso e tal para você. Inclusive tem até hinos por cantores famosos, né, gospel famosos, que falam, né, que Deus está mandando mensagem, que você vai ser vencedor, que você chorou e que agora você é mel, aquela coiseira e tal. Mas a pergunta principal é a seguinte: esses profetas do YouTube, esses profetas que atuam dentro do sistema denominacional taxado de igreja, eles são falsos profetas ou são realmente profetas do Altíssimo? É sobre esse tema que nós vamos tratar nesse vídeo. E se você tem interesse em reconhecer, em distinguir o que é profecia verdadeira e o que é falsa profecia, você nos acompanhe até o final desse vídeo. Mesmo porque talvez você não saiba, mas Deus, o Eterno, o Criador, ele não manda recado. Ah, Deus mandou eu falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus mandou... Isso aí tudo é ilusão, é uma maneira de ludibriar você para dizerem que essas pessoas são usadas. Essas pessoas são intermediário entre você e Deus. E isso nós vamos desmascarar toda essa mentira. Então, nos acompanhe nesse vídeo até o final. Vamos lá. Será que o profeta é uma pessoa que sabe o que vai acontecer no futuro? Ou que existe uma coisa boa ou ruim? Quem pode ser profeta? O homem pode ser profeta? Uma mulher pode ser profeta? Deus mandou falar isso e falar aquilo. Existem profetas verdadeiros entre nós nos dias de hoje? Então nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre profecia. Quando as pessoas ouvem dizer profecia, profeta de Deus, já pensa que o cara vem revelar o seu futuro, que o cara vem falar o que vai acontecer com você no teu futuro. Mas vamos ver então dentro da Bíblia a missão do profeta. Os verdadeiros profetas não é para prever o futuro. A profecia é uma forma de comunicação entre o Criador e você. Pode ser que o Criador quer passar uma mensagem para toda a humanidade, para qualquer pessoa. Até para mim, se ele querendo passar uma mensagem. Vou te dar um exemplo para você entender que a profecia não obrigatoriamente é o que vai acontecer no futuro. Jonas, profeta, dá uma missão para ele. O profeta vá e avise as profetas de Nínive. Eles não eram crentes, eles não tinham igreja, não frequentavam igreja.
vai e diz para eles: vocês estão errados, se continuarem neste caminho errado, vocês serão destruídos. Aí o que, que aconteceu? Jonas não quis ir lá, porque ele sabia que depois que ele fosse lá em Nínive, iam sair pessoas, mas no futuro queriam prejudicar os demais profecias com falsas profecias. Mas o Criador disse: vai, vai e profetiza. Vai, Jonas, e leve uma mensagem divina que avisa as pessoas de Nínive: vocês vai ser destruídos se continuar com esses seus atos pecaminosos. E eles levam a sério a mensagem de Jonas e deixam de praticar as coisas erradas. Então, nós vemos aqui que Deus utiliza o profeta para fazer a vontade do Criador e não a vontade do homem. Veja o profeta Jeremias. O tempo todo Jeremias fala que estão em Jerusalém, que os pecados de vocês estão grandes demais. Se vocês não se arrependerem e voltarem atrás, o templo vai ser destruído. O templo vai ser destruído, vai vir muito sofrimento sobre vocês se vocês não obedecerem ao Pai, se vocês não se arrependerem, se vocês não fizerem a vontade de Deus. Isso é que Jeremias dizia para o povo. Então, a ideia de profecia na Bíblia é muito mais importante do que prever o futuro, mandar a mensagem de Deus. Você já perguntou qual a profecia mais importante que já aconteceu na história? A ideia da profecia é passar a vontade do Criador, ensinando à humanidade o que é certo e o que é errado. Então veja bem, imagina só, se nós formos acompanhar as filosofias gregas, a Grécia, o mundo era perfeito demais para ser criado o acaso. Houve uma força superior que criou o universo, mas ela não se importa com o que acontece aqui. Aí vem a humanidade, criada por um ser superior, e cada um tem uma verdade. Cada pastor tem a sua verdade, cada igreja tem a sua verdade, tem o seu profeta. É como se o ladrão rouba do rico para dar para o pobre. Um tipo de etnia não deve mais existir. Então, cada um acaba fazendo aquilo que ele acha que está certo. Por isso que o mundo está esse caos. Cada igreja tem um profeta. Cada dia aparece um profeta profetizando. Quando você entende que, na verdade, há um Criador e que ele revela a vontade dele, você tem que ouvi-lo. Aonde foi a maior revelação da verdade divina? Aonde que mais ele ensinou para o ser humano sobre o que é certo e errado? Na Bíblia. Moisés, ele foi o maior de todos os profetas que já existiu, que mesmo existirão. Tá aí a quantidade de profetas aí todos os dias. Porque a profecia de Moisés é tão importante que foi transmitida através do Criador. Ele utiliza Moisés pelo seu o livro Livre-Arbítrio Espiritualidade para repassar a sua vontade. Não é à toa que até hoje a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em todo o planeta. Então Deus cria o universo e ele se comunica com a humanidade e ele diz o que ele quer com você. Então o profeta, ele é um instrumento divino, mas quem pode ser utilizado para ser um verdadeiro profeta? Que qualidade essa pessoa tem que ter para receber uma profecia? Você sabe? Então vamos lá. O principal sinal do profeta tem que ter é a sua
sabedoria no conhecimento sobre Deus. Tem que ser uma pessoa extremamente sábia, inteligente e conhece profundamente as fontes divinas espirituais, totalmente voltados para o Criador. Também tem que ser uma pessoa muito forte, não é forte fisicamente, não. Forte que diz, como aparece na Ética dos Pais, quem é o forte? Quem é mais forte do que os seus desejos, quem é mais forte do que os seus impulsos. Uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que deixa se levar por ideias de teólogos, coisas erradas, ela não pode ser profeta. Então o profeta tem um requisito: ela tem que ter um nível espiritual extremamente elevado, diretamente do trono do Pai. Hoje, Deus, quando Ele quer se comunicar, Ele quer que a comunicação seja feita de forma verdadeira. E não qualquer pessoa que fica inventando por interesse próprio. Qual é a vontade de Deus? Deus mandou eu falar isso para você, Deus mandou falar isso para você, Deus mandar falar isso para você. Para com isso, meu irmão. Quando uma pessoa ele é verdadeiro profeta, ele não é corrompido por dinheiro ou por qualquer bens materiais. Ele está unicamente preocupada em comunicar com o Criador ao ponto daquela que a pessoa passa todos os dias da sua vida, o dia todo, buscando se conectar com Deus, procurando saber qual é a vontade do Pai. Uma pessoa pode perguntar, mas existe pessoas assim? Sim. Quem pode chegar? Quem pode ser profeta? Falsos, se eu for enumerar aqui a quantidade de falso profeta, você vai ficar abalado, entendeu? Então, não é qualquer pessoa que pode ouvir a frequência do Pai. Tem que ser uma pessoa extremamente elevada, num grande, puríssimo nível espiritual. É a mesma coisa que nós estamos tratando de uma pessoa extremamente justa e sábia. Uma mulher, ela pode ser profetisa, mas basta somente ser uma pessoa justa, que domina os seus impulsos, os seus desejos. A verdade é que falta ainda mais uma coisa: o estado de espírito do profeta. O Eterno exige do profeta que ele esteja no estado de espírito de felicidade. Vou te dar um exemplo. Jacó. Deus comunica com Jacó algumas vezes, sai daqui, vai para lá, vai lá para a terra de Canaã, para a terra do Egito e assim por diante. Porém, todos os anos que Jacó pensou que seu filho estava morto e por isso ele estava triste, com razão, Deus não se comunicou com ele. Veja na sua Bíblia, durante os anos que ele pensa que José está morto, Deus não se comunica com ele. O Criador não fala com Jacó. Porém, veja que coisa incrível. Nenhum versículo que fala: Jacó está feliz, meu filho José está vivo. O versículo diz: e disse Deus a Jacó. Ele abandonou aquele estado de tristeza que impedia ele de receber a mensagem do Criador. Quantos profetas realmente existiram na história? Por um lado, você pode ver os profetas no Pentateuco, que é o Antigo Testamento. Jacó, Abraão, Sara e outros mais. Moisés, que foi o maior dos profetas. Nós temos os livros dos profetas, onde aparece Josué,
Jeremias, Ezequiel, Daniel, mesmo dentro do livro dos profetas, no livro de Reis, aparece uma vasta quantidade de profeta que aparece ali, Natã e demais profetas, vários profetas e profetisas. Débora era uma profeta, era uma profetisa, mas na verdade existiram muito mais profetas que nós vemos inscritos, seja no Pentateuco ou seja no livro dos profetas. Então, por que eles não aparecem? Porque só aparece o nome dos profetas, cujas profecias são importantes e relevantes até os dias de hoje. Foram profetizados há 4, 5 mil anos atrás para se cumprir hoje, na minha e na tua vida. Esse é o livro dos profetas. Os profetas que foram importantes para as suas época, alguns povos especiais, eles foram justos e justas, não cobravam dízimo e dinheiro. Mas para o mundo atual hoje, nós não conhecemos esses profetas, porque os profetas de hoje só profetizam por dinheiro. No livro de Reis, a gente vê a Jezabel, a rainha Jezabel, mandou matar os profetas, mandou matar Elias. Filhos dos profetas foram escondidos. Filhos dos profetas não quer dizer que todos eles eram profetas, mas filhos significa que eles estudaram para serem profetas. Eles se afastavam de tudo, de todos, ficavam isolados, totalmente sozinhos, e a comunhão era somente com o Criador, com o Eterno, e com mais ninguém. Por isso os profetas ficavam nas cavernas, João Batista ficava no deserto, Elias ficava nas cavernas, tudo longe de religião, longe de mordomia, longe de tecnologia e longe da corrupção. O que um profeta tinha que fazer para profetizar? Eles tinham que ter um nível intelectual muito elevado, mas na Bíblia aparecem profetas que, de uma forma espontânea, há uma comunicação de Deus, do Criador, com ele. Samuel, ele vai dormir. Samuel, ele ouve uma voz. Eli era sumo sacerdote. Então, ele ouve a voz e vai lá e fala: Eli, o senhor me chamou? Não. Na segunda vez, Samuel chama pela segunda vez, ele entende. Ele diz para ele: Samuel, quem está falando com você é Deus. Samuel já estava num livre-arbítrio tão grande, tão elevado, que Deus já começou a se comunicar com ele. Então, os filhos dos profetas se preparavam, estudavam desde criança para alcançar o nível de profeta. A própria Bíblia conta para nós que existiam profetas que já estavam num nível tão elevado que seu estado de espírito não era condizente. Então, o que eles faziam? Eles faziam meditações, saía de perto, outros pediam para a pessoa tocar instrumento, para que ele se relaxasse e adentrasse, voltasse para si, se comunicando somente com o Pai, e então vinha a mensagem do Criador diretamente na vida, na cabeça dele, porque ele tinha um nível elevado. No Salmo diz o seguinte, para Davi, um cântico. Então, Davi, quando ele estava preocupado, ele pedia que alguém tocasse uma música para que ele relaxasse e alcançasse um nível de comunicação com Deus. Ele sentia que ele não estava pronto.
Então ele não está bem, ele não recebe nenhum tipo de revelação de Deus. Então, quando Davi ouvia aquela música relaxante, ele se concentrava, nós usamos dizer assim, fazendo uma avaliação da nossa vida, nós comentamos assim: estou em espírito de oração. Você não ouve ninguém, você não atende ninguém, você não comunica com ninguém. O seu pensamento tem que se centralizar no trono do Pai, do Criador. Aí sim você consegue ouvir e entender a mensagem que o Criador quer passar para você. Mas geralmente as mensagens que o Criador passa para nós é que para nós estamos fazendo coisas erradas, estamos fazendo algo que não é do agrado do Pai. Então o profeta vem e diz: olha, você está fazendo isso, isso e isso, e você tem que mudar. Você está no caminho do erro, do engano, e Deus não está se agradando com você. Então muda de vida, se converta, pare de fazer o que você está fazendo. Pare com esse adultério, pare com essa cobiça, para com essa loucura por dinheiro, pare de enganar as pessoas, pare de mentir. Enfim, tem centenas de coisas que nós fazemos que não é do agrado do Pai. E aí então o profeta vem e abre a boca e diz o que está acontecendo na tua vida, na minha vida, e você sabe que ele está falando comigo. E quando eu recebo a profecia, imediatamente eu tenho que mudar de caminho, mudar o meu pensamento, abandonar aqueles atos infracionários, aqueles atos pecaminosos que eu estou cometendo e entrar no caminho da verdade, que é um só. Você sabe qual é o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós encerrarmos, eu quero dizer para você o seguinte: quando você ouvir um profeta ou uma profetisa dizendo: Deus mandou dizer isso para você, Deus mandou dizer aquilo para você, que você vai prosperar, que você vai ganhar um carro, que você vai ter um emprego melhor, que a tua indústria vai crescer e blá 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 blá, isso é um falso profeta. Deus não se envolve com coisas materiais. A única coisa que Deus quer de você, o Criador quer de você, é sinceridade, obediência. É para isso que o profeta existe. Então, muito cuidado com esses falsos profetas que vêm dizendo: você está atravessando pelo deserto, pela fornalha de fogo, mas a vitória está lá na frente. Isso é falsa profecia. Deus se preocupa com você. E Deus fala para você assim: filho, filha, olha o que você está fazendo. As suas atitudes, o seu comportamento vai contra as minhas leis, os meus ensinamentos. Muda de vida, muda de caminho, nasça de novo, seja uma criatura espiritual para que você possa herdar a vida eterna. Um abraço e que o Eterno abra o seu entendimento.